Fala pessoal, tudo bem com vocês? Não interessa pra você, palhaço. Prazerão estar aqui novamente. Obrigado pela presença de cada um de vocês, pelo apoio. CNH Virtual, valeu mesmo. Logo logo nós vamos ter aí o vídeo comemorativo dos 2.000 inscritos, estou ansioso para fazer. Desde já também falo que esse é o canal mais completo para você que está passando pelo processo de habilitação. Aqui você vai ter as provas reais do Detran, simulados específicos de cada matéria e principalmente o conteúdo total, né, da legislação de trânsito, né, de todas as matérias. Então se inscreva, por favor, deixa o like para que o YouTube entenda que esse material é relevante para outras pessoas que estão passando pelo mesmo processo que vocês, tá? E compartilhe também para você e os seus colegas aí de CFCs, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos a mais uma prova do Detran, prova real do Detran. Bom pessoal, sem mais delongas, vamos à primeira questão. Primeira questão, qual o documento do veículo que comprova o pagamento do licenciamento anual? Todos os anos você paga uma série de documentos para manter o seu veículo em dia e você também estando em dia com o governo, tá bom? A. CRV, Certificado de Registro de Veículo. Esse é chamado de recibo, é aquele que você utiliza para transferir propriedade para outra pessoa quando você vende. B. CRLV, Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo. Esse documento é o que te dá direito, quando ele está pago em dia, de utilizar as vias públicas de todo o território nacional. C. IPVA é o imposto que você paga anualmente, varia de 1 a 4%. 1 a 4% não, 1 a 4% do valor total do seu veículo. E D. O DPVAT, danos pessoais provocados por veículos automotores terrestres. Esse é quando você paga esse documento, você tem direito, né, a uma indenização se você sofrer um acidente que envolva veículos automotores. Então, só nessa pergunta número 1, pessoal, nós falamos sobre 4 questões de prova, que é o significado de cada um deles, e só nessa pergunta nós vamos ter o quê? 5 respostas, né? 5 informações importantíssimas para a prova. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Por isso que eu falo pra vocês, gente, se inscreve no canal, aqui não tem enrolação, aqui não é aqueles canalzinhos que vocês ficam lá. O que é isso? É isso. Próxima pergunta. Não, aqui a gente explica, tá bom? Então vamos lá. Qual é o documento do veículo que comprova o pagamento do licenciamento anual? Ou seja, quando você paga todos os documentos, o licenciamento anual é liberado. Esse documento que comprova que você pagou tudo é o CRLV, Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo. Gostei da pergunta, curta, objetiva, mas que deu bastante informação para vocês. Vamos ao número 2. Então, vamos ao número 2. Veículo misto destinado ao transporte de passageiros e carga no mesmo compartimento. Bom, A. Caminhonete. B. Ciclomotor. C. Micro-ônibus. D. Caminhoneta. Existem veículos que são destinados somente para o transporte de cargas. Outro misto, que seria tanto o condutor e os passageiros e a carga no mesmo compartimento. Eu vou dar o exemplo, eu vou colocar aqui o exemplo de uma caminhoneta, que é a resposta certa. Você consegue transportar carga junto com os passageiros e o condutor. Já a caminhonete, que eu também vou colocar o exemplo aqui, ela não pode ser caracterizada veículo misto, porque você tem que descer do veículo para ter o contato com a carga. Então, número 2, resposta D. 3. O brasileiro habilitado no exterior para conduzir em território nacional aqui no Brasil deverá. Primeiro, pessoal, letra A. Portar a carteira de habilitação estrangeira dentro do prazo de validade. Isso é indiscutível. B. Portar documento de identificação. C. Portar a carteira de habilitação estrangeira e acompanhada da sua tradução oficial. E D. Todas as alternativas acima estão corretas. Bom, vou afirmar que todas estão corretas. Se um condutor estrangeiro vem para o Brasil com a carteira estrangeira, ele tem que ter, no caso, a PID, né, que é a Permissão Internacional de Direção,
juntamente com a sua carteira de habilitação vigente no país, né, de origem dele, ela tem que estar, né, válida, ele pode dirigir aqui por 6 meses. Após 6 meses, ele estando legal no Brasil, quer uma habilitação brasileira, ele passa pelo processo aí somente dos exames médico e psicotécnico e adquire a nossa CNH brasileira. Tudo bem? Então, eu espero ter esclarecido essa dúvida aí na questão número 3. Vamos a número... O condutor habilitado na categoria B, que posteriormente habilita-se na categoria A, receberá A. 2 registros de RENASH, Registro Nacional de Condutor Habilitado. B. Um único registro do RENACOM. C. Um único registro do RENASH ou 2 registros do RENACOM. Vamos eliminar a B e a D porque não existe RENACOM, tá? Isso aqui é uma pegadinha, é uma casca de banana, tá bom? Bom, 2 registros não são necessários, já que quando você faz o exame médico psicotécnico, é liberado para você um número e esse número ele é válido para todo o seu processo de habilitação, independente se você tem todas ou somente uma. Então, letra C, um único registro no RENASH. 5. 2 motoristas cometem, nos últimos 2 meses, as seguintes infrações. Qual seria a soma das infrações, respectivamente? Lembra dessa palavra aqui? Respectivamente é um depois o outro. Se ele está perguntando primeiro do número 1, depois do número 2, então tem que estar nessa ordem. Uma infração leve, 3 pontos. Uma infração média, 4 pontos, dando total de 7 pontos. Uma infração gravíssima, 7 pontos. Então, não vamos perder muito tempo em relação a essa, é 7 e 7. 6. Aos condutores que exercem atividade remunerada, o EAR, na direção de veículo automotor, independente da natureza das infrações cometidas, a suspensão do direito de dirigir pelo somatório da pontuação só se dará quando atingir a soma de quantos pontos? Se você tem EAR, independente da natureza da infração, ela vai cair de acordo com a pontuação específica da infração. Ao contrário de uma pessoa que não exerce atividade remunerada, se ela tomar uma infração gravíssima, automaticamente ela já perde 10 pontos dos 40, que já vai para 30, e ainda é tirada desses 30 pontos os 7 pontos da infração gravíssima. Então, os 40 pontos não são para todos. Então, se você pensa que você tem uma carteira nacional de habilitação e que você tem 40 pontos, calma lá, tá? Se você tem dúvidas sobre o que eu estou falando aqui, que é um contexto bem abrangente, bem grande, assista o nosso vídeo do aulão de legislação de trânsito e processo de habilitação, que você vai entender todo esse processo. Quando você tem EAR, automaticamente o Detran entende que você é um profissional, que você está exercendo uma atividade remunerada e ele não tira esses 10 pontos que cairia com uma gravíssima. Então, independente de leve, média ou gravíssima, vai cair de acordo com uma pontuação específica daquela infração. Espero que você tenha entendido. Então, pessoal, 40 pontos é somente para quem tem atividade remunerada. 7. O condutor que ao fumar... Eu errei. O diretor já vai tirar sarro da minha cara aí porque eu errei. É verdade. Quer dizer, às vezes não. 7. O condutor que, ao fumar, estiver com apenas uma das mãos na condução do veículo. Ele cometerá uma infração? Sim. Qual? A. Cometer infração de natureza média. Cometer infração de natureza gravíssima. C. Cometer infração somente, não cometer infração. Ou D. Cometer infração de natureza grave. Se você ainda não tem uma interpretação bem clínica, bem apurada de infrações, você não consegue interpretar infrações, no nosso canal tem um vídeo de como interpretar infrações, então assista ele até o final. Bom, quando nós falamos sobre infrações gravíssimas, isso envolve perigo de morte ou criança. Quando nós falamos de infração grave, isso envolve possível acidente provocado ou então equipamento obrigatório, faltoso, defeituoso ou inoperante. Infração média, incômodos, e infração leve, né, seriam coisas mais leves, tipo farol, buzina em determinadas situações. O miserável é um gênio! Então eu passei para vocês aqui um resumo do vídeo, mas assiste ele lá. Então, pessoal, dirigir com uma só das mãos e no ato de fumar
é uma infração média. 8. Com o objetivo de respeitar as normas de circulação e conduta descritas no Código de Trânsito Brasileiro, um condutor de motocicleta numa via arterial deverá respeitar a velocidade mínima. Olha o detalhe aqui, ó, mínima. Tá bom? A mínima de uma via arterial é 30. A mínima de uma via arterial é 50, é 40, é 55, é 30, pessoal, porque a velocidade mínima é 50% da máxima, que no caso aqui, a arterial é 60 km. 9. Via urbana, cuja velocidade máxima é 40 km/h, é classificada de... Lembre-se que nós temos duas divisórias de vias no território nacional. Nós temos a via urbana, que é a via de trânsito rápido, arterial, coletora e local. E nós temos as vias rurais, que são as rodovias e as estradas. Já tá te dando uma dica que ele quer uma via urbana. Também tem um vídeo aqui, classificação de vias, não deixe de assistir. Eu consigo entender que 40 km/h não é a trânsito rápido, que a trânsito rápido é 80. Não é a arterial, que a gente já falou dela nesse simulado, é 60. Não é a local, que é 30. É a coletora, que é 40 km/h. Tudo bem, pessoal? Lembrando, dúvida, deixem nos comentários. 10. Sendo um local permitido, um automóvel pode estacionar, 3 pontinhos, 2 pontinhos, a menos 5 metros da esquina, B, de acordo com o espaço existente, C, somente a partir de 3 metros da esquina, ou D, a mais de 5 metros do bordo de alinhamento da via transversal. O que é isso? Uma via transversal seria isso aqui, ó. Você está aqui, aqui, aqui e aqui. Para você estacionar próximo a uma esquina, né, no caso, teria que ser no mínimo 5 metros, tá bom? Após a esquina, tá? Nossa, que letra horrível. E isso que quer dizer uma via transversal, pessoal, aquela que corta, no caso aqui, tá bom? Então você deve estacionar a 5 metros ou mais daquela esquina, né, de um alinhamento da via transversal. Desculpa pelo desenho aí. Não! Aí, vou melhorar. Ah, que desenho maravilhoso. Olha, você vê que coisa bonita. Nem devia ter desenhado. Tá aí, pessoal. A via transversal é essa aqui, tá ok? E os 5 metros, a partir desses 5 metros aqui você já pode estacionar. 11. A placa de regulamentação R36A. Aqui no canal tem vários vídeos de placas. Assistam, porque o que o Detran exige de você em uma prova? Ele exige a interpretação da placa, o que ela significa, o que ela te mostra, o que ela te passa na informação. E não o código, igual vocês estão vendo aqui, ó. Não esquente a cabeça com código, beleza? Então a placa R, quando é R é regulamentação, quando é A é a advertência, indica que A, é permitida a circulação de ciclistas e pedestres. B, ciclistas devem andar pela esquerda e os pedestres pela direita. É proibida a circulação de ciclistas e pedestres. Ou D, pedestres devem andar lado a lado com ciclistas na via. Essa informação aqui é bem clara. Ela fala que ciclistas devem andar pela esquerda e pedestres devem andar pela direita. 12. A sinalização... Nossa, velho. Esse editor vai acabar comigo. É melhor você tirar isso aí, eu não vou te pagar, não. E quem disse que isso é problema meu? A sinalização de trânsito ocorre de diferentes maneiras. Na figura a seguir, o condutor está sinalizando o que deve-se. Se você observar, ele está com o braço esticado na horizontal. Ele poderia estar com o braço esticado na vertical. Ou fazendo o horizontal de cima para baixo. Ou seja, diminuir a velocidade e parar. Ou na vertical, que ele vai virar à direita, e na horizontal, que ele vai virar à direita, que é a resposta correta. 13. A ordem do agente da autoridade de trânsito. Agente da autoridade de trânsito é o guarda municipal, BH Trânsito. Nós estamos em BH, Minas Gerais. Na sua cidade deve ter outro nome, tá? Seria aquele agente que administra o trânsito, guarda municipal e também a BH Trânsito, e a Polícia Militar Patran, que aqui cuida do trânsito também. Esses são agentes da autoridade de trânsito, que é o Detran. Bom, então 13. A ordem do agente da autoridade de trânsito, identificado na imagem, significa ordem D. No caso aqui está um guarda de trânsito, né? Ele está com a mão voltada para trás, fazendo um movimento de vai e vem.
que é isso? Se ele estivesse com a mão assim, parada para todos os veículos. Se ele estiver com a mão voltada para trás fazendo esse movimento, quer dizer siga. E sempre aplicando o Silvio, né? Um siga e dois pare, um longo diminua. Canta comigo. Um siga e dois pare, um longo diminua. Um siga e dois pare, um longo diminua. Um siga, um silvio breve siga. Dois pare, dois silvios breves pare. E um longo diminua, um silvio longo diminua a marcha. Ou que você vai parar no caso aí do agente, um silvio longo. Essa colinha excelente que você não vai esquecer mais, tá aí, seguir para todos os veículos. 14. A placa SAU, né, 02 indica A, aeroporto, B, informações turísticas, C, serviço mecânico ou D, pedágio. Simples, informações e de informação. Placa, pessoal, é bater o olho e responder, não tem o que se explicar muito em uma placa não, você tem que olhar, interpretar e responder. 15. É obrigatório o uso de capacete motociclístico? Sobre essa afirmação, identifique a resposta incorreta. Excelente. Letra A. É obrigatório para o condutor e passageiro do veículo? Pessoal, só um detalhe. Quando você lê uma pergunta, pegue o que ela quer que você responda e os detalhes. Esse aqui é um detalhe para você não errar. Ele quer a incorreta. Então vão ter 3 certas. Então por um momento ou outro você pode, poxa, essa aqui está certa e marcar no calor do momento. Então sempre esteja tranquilo, leia a pergunta. Enquanto não entender a pergunta, não vá para as respostas. Então ele quer incorreta sobre o uso obrigatório de capacete. Incorreta. A. É obrigatório para o condutor e passageiro do veículo? É isso mesmo. B. Deve estar a fixar a cabeça pelo conjunto formado pela cinta jugular e engate? C. Capacetes avariados ou danificados não comprometem a sua eficácia. Que capacete é esse? E D. O capacete utilizado deve ser certificado pela Inmetro. Pessoal, não vão perder muito tempo não. Letra C é a resposta incorreta. Bora para frente. 16. Dirigindo corretivamente, o condutor estará corretivamente, corrigir. O condutor estará A. Diminuindo a marcha nas lombadas. B. Dirigindo com velocidade compatível com a segurança. C. Corrigindo uma situação de risco não prevista. Ou guardando distância de segurança do veículo à sua frente. Quando você dirige corretivamente, você deixa para corrigir um determinado erro em cima da hora. Pode dar bom? Pode. Mas pode dar ruim? Quase sempre sim. Então a melhor maneira de se dirigir é preventivamente, prevendo e se prevenindo. Nossa, essa aí ficou muito top. Tem como errar essa aqui nunca mais na sua vida. 17. Os fundamentos básicos da direção defensiva são fundamentos básicos. Nós temos 5 e eu já vou dar uma colinha para vocês, que é isso aqui, ó. Chá para dirigir ou chapa D. Grave essas letras que possivelmente eu dei para vocês um indicativo de vocês gravarem com um chá para dirigir ou chapa D. Aqui você tem 5 letras que são 5 elementos. É só você seguir conhecimento, habilidade, atenção, previsão e decisão. Aqui não está na ordem, mas se você tiver essa ordem na sua cabeça, creio que você não erra não. 18. Para evitar colisões nos cruzamentos é fundamental. Pessoal, 1/3 dos acidentes acontecem em cruzamentos. Tá aqui uma outra questão de prova. Qual é o tipo de colisão que 1/3 dos acidentes acontecem nela? Cruzamentos. Então, para evitar, eu tenho que aumentar a velocidade? Eu tenho que olhar primeiro para a direita e avançar sempre para a esquerda. Olhar primeiro sempre para a esquerda, que é o primeiro impacto. Respeitar a preferência? Sempre diminuindo a velocidade. Diminuir a velocidade de buzinar? Não. Qual que são os momentos que eu posso buzinar? Ocasiões de acidentes ou atropelamentos ou em rodovias para quando você for ultrapassar um condutor que esteja disperso. Fora essas 2 ocasiões de buzina, não pode, é uma infração leve. 19. Entre as alternativas abaixo, qual não se refere às condições adversas de um motorista? Motorista. Condições adversas.
As condições adversas são aquelas que me desfavorecem. Então, de um motorista, o que desfavorece, né, um motorista no momento? A. Estado emocional, tristezas ou alegrias. B. Medo, insegurança e preocupações. C. Estado civil, relacionamento familiar. Ou D. Fadiga, cansaço, sono e pressa. Bom, o que não se refere é o estado civil e relacionamento familiar. Qualquer outro ponto aqui pode desfavorecer no ato da direção. Davi, mas a pessoa estar alegre? Pois é, a pessoa pode estar tão alegre que ela está dando atenção para outra coisa, conversando com outras pessoas, você viu que legal e pum, bateu o carro. 20. Dirigir com cautela para evitar acidentes se chama dirigir com cautela. É uma direção defensiva? Claro! Imperícia, no caso aqui, seria o que, pessoal? Falta de habilidade, falta de domínio. Negligência, seriam pessoas que não tô nem aí, não dá nada pra mim, problema é de quem que tá por lá, não tô afim, é problema meu. E imprudência, fazer tudo que é errado, mesmo assim sabendo que é errado fazer. Então é direção defensiva. Essa não tem como errar, porque é a única que estava dentro de um contexto defensivo, legal de dirigir, é a letra A. Mas tudo bem. Ah, Davi, queria saber de você se lá na prova do Detran vai cair essas questões muito fácil. Não vão por esse caminho não, porque são essas questões muito fáceis que confundem, né? Você pode estar assim, cara, como assim? Que pergunta? Não, isso aqui é pegadinha e vai lá e erra. Leiam com atenção, só passem para as respostas se vocês tiverem entendido a pergunta. Você tem 2 minutos para cada questão, porque são 30, né? Para 60 minutos, vai dar 2 minutos para cada questão. Tem questão que você não vai gastar nem 20 segundos. Então guarde esse tempo para aquelas mais complicadas ou aquelas muito fáceis que você pode interpretar como pegadinha. Cuidado. 21. A distância entre o veículo de trás e o veículo da frente se chama. A minha distância do veículo da frente, ela se chama. É uma distância de frenagem? É uma distância obrigatória? É uma distância de segmento ou uma distância traseira? Distância traseira, distância obrigatória, é obrigatória para condutor defensivo, mas tem gente que não faz, então ela não é por lei obrigatória, ela é um procedimento de um condutor defensivo e também não é uma distância de frenagem. A letra C, ela é a distância de segmento de 2 segundos, que também pode ser chamada de distância de segurança. 22. Dirigir com o olhar fixo no veículo da frente é, primeiro, uma atenção fixa, uma atenção dispersiva, uma atenção difusa ou uma atenção correta ou correto. Não é, tá? Dispersiva é distraído. Fixa é quando você fixa o olhar somente em um ponto e não distribui. Ela é errada, mas a resposta certa para essa pergunta é a letra A. A atenção correta ao se dirigir, pessoal, é a atenção difusa, que é uma fixa, porém distribuída. Você consegue dar atenção para todos os pontos dentro daquele momento. 23. Chuva e freios eficientes são situações de riscos geradas por condições adversas. Sim, relacionados respectivamente. Lembra dessa palavra? Respectivamente tem que estar nessa ordem aqui, ó. Isso e isso, tá? Chuva e freio são condições adversas do veículo. Então, é de trânsito a chuva? Não. Freios é do condutor? Não. Chuva é clima? Sim. Freio é luz? Não. Chuva é clima? Sim. Freio é veículo? Sim. Então, letra C. Via, chuva, veículo, freios. Freio está correto, quer dizer. Tá ok? Então, sempre associe respectivamente a ordem e sempre foque na condição adversa ser realmente daquela questão. 24. Qual combinação de fatores que podem levar a um veículo à aquaplanagem? Aquaplanagem é quando o veículo aquaplana por uma superfície de água, ou seja, quando você está com uma velocidade muito alta, pneus em más condições, né? E o que acontece? Simplesmente o veículo aquaplana, né? Ele desliza sobre essa película de água, beleza? Então, quais são essas combinações? Letra A, velocidade baixa e pista molhada. Se a sua velocidade está baixa, o veículo está pesado, então ele corta a película, mesmo que ela esteja molhada. Pneus com banda de rodagem superior a 1,6 milímetros. 1,6 milímetros é a altura do TWI, vou colocar uma foto aí.
O TWI tem 1,6 milímetros, então o seu pneu sempre tem que estar acima de 1,6 milímetros para a banda de rodagem conseguir encaminhar a água dessa película aí no asfalto. C. Lâmina d'água na pista, velocidade alta, veículo fica leve e pneus com banda de rodagem inferior a 1,6 milímetros. Então esse pneu já está careca, ele já não tem banda de rodagem para encaminhar a água. Então a letra C é a resposta correta. E serração e chuva. A serração e chuva são condições, né? Elas não são fatores dentro da pergunta. Mas se tem chuva e se tem serração, a pista está molhada. Então, baixar a velocidade, redobrar a atenção e que o seu pneu esteja em boas condições de uso. 25. Marca a alternativa correta. Ao socorrer um motociclista acidentado. Correta. Lembra que eu comentei com vocês que vocês sempre devem pegar o fio da meada, o que realmente aquela pergunta exige. A. Não retirar o capacete, porque movimentar a cabeça pode causar uma lesão na coluna. Top. B. Retirar o capacete para que ele possa respirar melhor. Nunca retire o capacete. Abra a viseira e desengate, né, a jugular, mas tirar o capacete não. Nunca retire o capacete para verificar se existe alguma lesão e, em seguida, recolocá-lo. De espécie nenhuma. D. Fazer com que ele levante. Acidente de trauma, a vítima não pode ser movimentada, nem por conta própria, nem por outras pessoas. Bom, mas aí eu coloco para você uma situação. Você acaba de presenciar um acidente de moto. Você chega e fala, olha, não retire o capacete, não levante. Se o motociclista fizer isso, é por conta e risco dele. Você não pode entrar em luta corporal com alguém que está se prejudicando. Você tá ali para o quê? Dar a notícia, dar a informação, dar o suporte. Tranquilo? Então, a letra A é a correta. 26. Sob procedimentos corretos no caso de desmaio, a pessoa perder a consciência por alguns instantes. A. Mantenha a vítima em repouso, com a cabeça mais alta que as pernas. Não. B. Mantenha a vítima sentada. Não. E eleve suas pernas. Como é que você vai sentar uma vítima e elevar as pernas dela? Ela vai sentar assim, né? E aí você vai fazer assim com as pernas dela. C. Mantenha a vítima em repouso com a cabeça mais baixa que as pernas. Vou tentar colocar uma foto aí. Bom, um desmaio é falta de oxigenação no cérebro. Então, se a pessoa desmaiou, você vai colocar ela no posicionamento adequado. Se tiver trauma na cabeça, não movimente. Então, colocou ela deitada, você levante um pouco as pernas delas ou coloque a cabeça mais baixa que as pernas para que o fluxo sanguíneo volte para circular na cabeça. Tudo bem? Então a letra C está correta. Mantenha a vítima sentada com as pernas para baixo. Não, ó, eu nem vou precisar de colocar o desenho aqui, ó. Ó o desenho aqui. Quando você coloca as pernas um pouco mais alto que a cabeça, o fluxo sanguíneo volta a circular, mesmo que esteja com dificuldade na região da cabeça. Então a pessoa pode, né, voltar aos sentidos. 27. Em um grupo social é recomendado que o cidadão... Nossa, tem muitas recomendações. A. Se incline à escolha de todos. Isso não é democracia. Opiniões devem ser dadas, estudadas, avaliadas, ponderadas. B. Adote características positivas que adquirir no convívio social. Bom, eu concordo com a B porque é o seguinte, você vai conhecer várias coisas, várias pessoas de várias formas diferentes. Você, como uma pessoa consciente e inteligente, você vai tirar o melhor dessas situações para se tornar um cidadão, um indivíduo melhor. C. Atue sempre de forma individual. Egoísmo não funciona. D. Se submeta às pressões e cobranças dos demais. Se submeter a isso também não, né? Todo cidadão deve ter uma opinião formada, todo cidadão deve respeitar a opinião dos outros. Tudo, eu creio que tudo hoje que envolve pessoas tem que ser uma coisa conversada, ponderada, estudada. Cada um deve dar a sua opinião pacificamente e, acima de tudo, democracia. Não vou dar a minha opinião relacionada à situação do nosso país, porque isso não tem nada a ver com o nosso questionário, mas eu passo para vocês uma orientação de sempre ser o melhor que você pode ser. Seja a sua melhor versão, porque você sendo a sua melhor versão, você
dar o exemplo para outras pessoas que estão próximas. Não faça o bem só porque estão olhando. Não, faça o bem. Alguém está olhando. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui que me falaram uma vez, eu fiquei muito feliz. Existem, no mínimo hoje, de 7 a 10 pessoas que te admiram profundamente. Você não sabe, elas não demonstram, mas elas te admiram. Então, o que você faz aqui pode, né, favorecer o crescimento intelectual, o crescimento social de alguém que esteja te observando. Legal, né? Mas então, letra B, correta. 28. Dos materiais listados, qual deles demora mais tempo para se decompor na natureza? Olha, essa pergunta foi muito fácil. Se tivesse trocado o pneu por uma outra coisa, ficaria mais difícil, tá? Só que aqui é o seguinte, seria o papel, depois o papelão, depois a guimba de cigarro e por último o pneu. 29. A função da caixa de câmbio é: caixa de câmbio, as engrenagens, né? Primeira, segunda, terceira e quarta marcha, onde que é transferido essas marchas. A. Diminuir o atrito do pneu nas curvas. B. Diminuir o desgaste da embreagem. C. Aumentar ou diminuir a força ou velocidade do veículo. Ou D. Aumentar ou diminuir o aquecimento do motor. Aquecimento do motor, sistema de arrefecimento. Diminuir o atrito do pneu nas curvas. Velocidade, né? A velocidade é, como é que eu posso dizer? A aderência é a capacidade de atrito ou contato do pneu com o solo. Quando você diminui o atrito, quer dizer que você está muito rápido ou as condições do pneu não estão favoráveis. Diminuir desgaste na embreagem. Se você utilizar ela de forma adequada, vai haver um desgaste mais esperado, né? Agora, se você descansar o pé na embreagem sempre, esse desgaste vai ser acelerado. Bom, a caixa de câmbio, né? Eu vou explicar para vocês o seguinte. Quanto maior a marcha, mais velocidade. Quanto menor a marcha, mais força. Por exemplo, Ré, primeira e segunda são menores? Força. Terceira, quarta e quinta são maiores? Velocidade. Explicação top essa aí. Já mereço o like, se inscreva, compartilhe para seus colegas, pessoal, e indique o nosso canal. O like vai ajudar o YouTube a entender que esse vídeo é relevante para outras pessoas que estão passando pelo mesmo processo que o seu. Então nos ajude aí a chegar em 2.000. Eu acho que faltam 20 pessoas. Então já vai se inscrevendo aí. Beleza? E logo logo vai ter o vídeo comemorativo de 2.000. Para quem ainda não viu no canal, bem no hall do canal tem um vídeo lá comemorando 1.000. Eu quero colocar o de 2.000 lá, logo logo. 30 e última questão. Na questão anterior eu já pedi para se inscrever, dar o like e compartilhar, né? Então eu não vou pedir nessa mais não. Mas 30. A função do silenciador. Gente, tem pergunta sim no Detran. Como eu disse, todas as questões voltadas ao Detran, prova real, é questões que a gente tira das provas do Detran. Eu não preciso chegar aqui, pegar uma folha e falar aqui, gente, chegou essa prova para mim. Eu não preciso disso. Eu tô falando que essas questões são do Detran, podem acreditar. Ok? Aqui no canal você tem simulados específicos de cada matéria para você que depois assistiu os aulão daquela matéria, fazer aqueles simulados específicos de cada matéria. Depois de assistir, né, a matéria, né, ler, fazer o seu resumo, assistir as aulas relacionadas à matéria inteira, faça os simulados relacionados àquela matéria. Isso é infalível, pessoal. É você, teoria, praticar a teoria e depois vir para a prova real. Que as provas reais do Detran são aquelas questões voltadas à quantidade também, naquela ordem que aparece na prova. Você já fica familiarizado do que pode, a sequência que pode vir. Isso ajuda também. Tá bom? Última questão, a função do silenciador. Silenciador, tá? Não é silenciar a dor não, tá, pessoal? O silenciador é aumentar a potência do motor. A potência do motor está relacionada ao motor, né? 1.0, 1.5, 1.8. E também está associada também à aceleração. B. Aumentar os níveis de poluentes produzidos pelo motor. Meu Deus, e como, né? Poluente hoje. Gente, estou preocupado com o clima, viu? C. Reduzir ruídos. Opa, reduzir ruídos, silenciar ruídos. Já deu bom aqui. E D. Melhorar a queima do combustível pelo motor. Isso é uma regulagem e uma manutenção que você deve dar.
Bom, essas foram as nossas 30 questões do simulado real, da prova real do Detran. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam, dê like para o YouTube entender que esse vídeo precisa chegar em outras pessoas. Compartilhe com seus colegas de CFC, tá bom? Muito obrigado por você que chegou até aqui e eu espero você em uma próxima oportunidade. Um grandíssimo abraço. Deus abençoe e até a próxima. Valeu!